Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 34 e nós vamos ver dos aforismos 133 até o 136. Esse vídeo de hoje, gente, certamente vai ser um pouquinho mais curto, porque eu diria que são algumas pílulas de sabedoria no qual ele traz alguns conselhos, digamos assim, bons conselhos para a nossa vida, coisas que às vezes parecem até óbvias, mas que vale a pena a gente trazer aqui de forma objetiva. O que eu vou me ater mais desses aforismos é um que fala sobre uma temática que eu adoro, que é a loucura. Só que a loucura boa, não aquela loucura de você ser medicado e ficar numa camisa de força. Não é dessa loucura que eu estou falando. É aquela loucura de você ser criativo, de você ser inovador, de você querer fazer alguma coisa que seja memorável, que se torne um legado para a humanidade. Nós vamos falar bastante sobre isso. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas. Pessoas conheçam o canal possa crescer. Então eu conto com vocês, com essa gentileza de darem esse like, para que assim esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão acessar esses estudos. Beleza, gente? Vamos lá pro 133, que diz assim: antes ser louco acompanhado de muitos do que sensato sozinho. Dizem os políticos, se todos são loucos, não haverá prejuízo. E se você for o único sensato, sozinho, irão tomá-lo por louco. O importante é, pois, seguir a corrente. Às vezes, a maior sabedoria é não saber ou fingir não saber. Temos de viver com os outros, e a maioria é ignorante. Para viver só, é preciso ter muito de Deus ou tudo de besta. Mas eu moderaria este aforismo dizendo: antes, um sensato com a maioria do que louco sozinho. Alguns querem ser notáveis através de quimeras. Esse aforismo, gente, ele é sensacional. A gente pode ir por muitos lados, muitas reflexões podem ser levantadas a partir dele. Quando eu estava lendo, eu me lembrei essa questão que ele diz de você meio que fingir, né, no meio das outras pessoas, não expressar tudo aquilo que você gostaria por ser mal compreendido. É assim que as pessoas chamadas de loucas, quase sempre elas se sentem. Aí eu me lembrei de uma frase genial que eu sempre comento com os amigos, às vezes até com alguns pacientes em atendimento, eu comento essa frase com eles, do grande Raul Seixas. O Raul Seixas era um desses loucos, um cara que revolucionou a música brasileira, e hoje em dia ele é até assim, homenageado fora do Brasil, em outros países. Pessoas que conhecem as suas músicas que tem versão em inglês, ou mesmo músicas brasileiras que são muito bonitas, que é tocada fora do Brasil, e ele é super homenageado. Uma das suas músicas, ele fala: quem dera eu fosse burro, eu não sofria tanto. Ou seja, ele era uma pessoa que sofria demais por ser super inteligente. Ele tem uma inteligência muito acima da média, e aí às vezes ele tinha que meio que se sujeitar a não trazer todo o seu cabedal de conhecimentos e toda a sua sabedoria, porque ele não seria bem compreendido. E assim, muitas pessoas que são consideradas loucas, elas têm esse tipo de sentimento. E aqui ele está falando, né? Às vezes a maior sabedoria é não saber ou fingir não saber. Pessoas como ele e muitas outras pessoas geniais também viveram isso. Para esse aforismo, gente, eu quero trazer alguns complementos que são muito bacanas para a gente entender bem essa proposta do Baltazar Gracian. Lá no comecinho do blog, ainda em 2013, eu escrevi um texto, gente, que viralizou. Para minha alegria, ele foi visto por milhares de pessoas, ele foi lido, compartilhado em outros sites, e lá na frente até soube, né, de pessoas que copiaram esse texto, colocaram com o nome delas, e aí assim, eu nem tenho muita noção da repercussão que ele teve, né, porque ele foi até mesmo feito plágio, né, colocaram esse texto no nome de outras pessoas, mas era um texto super bacana que falava sobre esses loucos. O mundo precisa de loucos, o título desse texto eu vou colocar aqui embaixo na descrição.
para vocês lerem e ampliarem essas reflexões. E nele eu falava sobre essa loucura boa, e uma das minhas inspirações foi um videozinho bem curtinho de 1 minuto, que é uma das campanhas publicitárias mais famosas da história. Não é nem só dessa empresa, que é a Apple, a campanha publicitária de 1997, mas ela é uma das campanhas publicitárias mais famosas do mundo até hoje, assim, disparadamente. Ela é genial, gente. Ela fala sobre esses loucos. E uma das suas frases, ela tá gravada assim no meu DNA, de tão bonita que ela é. Eu já falei dela inúmeras vezes por aqui, pelo podcast. Escrevi outros textos trazendo essa frase, que ela diz assim: aquelas pessoas que se acham loucas o suficiente para acharem que podem mudar o mundo, são as que de fato mudam. Então, cada vez mais o mundo precisa dessas pessoas que são loucas o suficiente para acharem que podem mudar o mundo. Eu quero estar no meio dessas pessoas que têm essa esperança ativa, como diria o grande Paulo Freire. Eu vou colocar, gente, como o YouTube ele tem essas restrições de direitos autorais e tudo mais, para evitar que o vídeo não seja derrubado pela plataforma, eu vou colocar esse vídeo, a tradução dele, esse texto da Apple, né, o texto super bonito da Apple que tem nesse vídeo dessa campanha, eu vou colocar no podcast, tá ok? Que aí vocês podem ouvir e ampliar essas reflexões tão interessantes. E esse texto dessa campanha publicitária, ela também está dentro desse texto que eu vou compartilhar aqui, como eu comentei, o mundo precisa de loucos, certo? E além disso, eu vou trazer também, que está dentro desse texto, uma poesia muito bacana, da autoria de Avani Moraes, né, que foi parte da minha inspiração para escrever esse texto. Olha só, gente, que poesia bonita. E outra coisa que eu queria pontuar é que essa poesia parece que quanto mais o tempo passa, mais atual ela vai ficando. Ela é como o vinho, essa poesia, ela vai ficando cada vez melhor, cada vez mais com sentido na passagem do tempo. Loucos é o título dessa poesia de Avani Moraes. Falar de loucos é falar de sábios, posto que loucos veem além da visão, sentem nos lábios a essência da vida e discordam sem pedir permissão. Loucos, precisamos desses loucos para virar a mesa, jogar o jogo bruto, mudar o mundo, as regras, não aos poucos, mas mudar abruptamente, no espaço curto. No caos que se encontra nosso país no momento, atravessando duramente tanto descontentamento, para mudar hoje, ser louco é a única solução. Somente um louco poderia revolucionar a nação. Um louco que, sonhando, seja capaz de mudar o mundo. Que vivendo, seja na terra, no ar ou no mar, ouse, crie, invente, faça seu pensamento ecoar, vibrar, sem medos, sem tabus, um louco essencial capaz de amar. Não é linda essa poesia, gente? Eu acho interessantíssima a sua proposta, porque a gente precisa dessas pessoas que ousem, que façam diferente, que queiram mudanças, que saiam do marasmo. A gente vive num mundo que as pessoas parecem que estão como que zumbis, e algo que eu preciso também tocar nessa tecla é o quanto a tecnologia, o avanço da internet tem feito as pessoas ficarem zumbizadas, né? Como o Raul Seixas gostava de dizer, esse grande cantor e compositor. As pessoas estão zumbizadas, elas estão o dia todo lá naquela telinha, ou então no tablet, no computador, e elas estão lendo menos, elas estão com preguiça de ler textos que são mais rebuscados. Hoje em dia você passa leituras como o Nietzsche, como o Schopenhauer, como o Hegel, como o Karl Marx, ou então enfim, vários outros que são leituras que são complexas. As pessoas não querem mais nem saber, elas vão lá pro resumo do resumo do resumo. E essas pessoas e muitas outras também fazem parte desses loucos que mudam o mundo, porque trouxeram, e alguns ainda trazem, ideias que são revolucionárias. Que tal a gente entrar para esse time? Esse time dos loucos, os loucos bons, que tem essa capacidade de mudar o mundo, porque elas acreditam nisso, elas acham que podem mudar o mundo e de fato mudam. Beleza, gente? Mais ou menos essa a proposta desse aforismo 133.
Vamos lá para o 134. Duplicar sua provisão de requisitos da vida. É duplicar a vida. Não dependa de uma única coisa, nem limite qualquer recurso, mesmo que seja raro e excelente. Tenha tudo em dobro, em especial as fontes de benefício, privilégio e bom gosto. É transcendente a mutabilidade da lua, pondo fim à permanência, e mais mutáveis ainda são as coisas que dependem da frágil vontade humana. Acumule suprimentos para se precaver contra esta fragilidade. Para seu conforto, assim como a natureza duplicou os membros do corpo mais importantes e mais expostos, a arte deve suprir-nos em dobro das coisas de que dependemos. Isso daqui, gente, acho tão incrível, essa capacidade que ele tem de trazer muita coisa em poucas palavras. Essa analogia que ele faz com os órgãos que são duplos é muito interessante. A gente vê que quase tudo no nosso corpo é duplicado. A gente tem 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 rins, 2 pulmões e vários outros que são duplicados. Porque quando você perde um, você ainda consegue viver com o outro, né? Pessoas que por algum acidente perdem um olho, elas não vão ficar cegas, elas vão ficar parcialmente com a visão debilitada, porque um olho a menos dificulta a visão, mas a pessoa ela não fica cega. Se você perde um rim, você não vai morrer, porque o outro rim ele vai meio que trabalhar por ele e pelo outro, ele vai trabalhar duplicado e o corpo ele vai se reorganizando a isso. Se você perde um braço num acidente, você vai ter algumas dificuldades de mobilidade, mas você não vai ficar completamente dependente dos outros. Da mesma forma com uma perna, e a gente está tendo uma evolução muito grande da medicina, né, no qual muitas pessoas, principalmente aquelas que têm condições financeiras melhores, elas podem colocar próteses e assim levar uma vida muito mais digna, uma vida com muito mais capacidade e independência. Tudo isso está ao nosso dispor, e aí ele faz essa analogia para falar que é muito importante a gente ter uma outra opção ou várias opções. E aqui ele traz essa questão principalmente de renda. Lá no comecinho do aforismo ele fala dessa questão dos benefícios e tudo mais. Isso ele está falando da questão de renda. Eu comentei um pouquinho sobre essa parte financeira no vídeo bem recente, mas uma outra coisa super importante, né, eu tinha comentado no mais recente sobre essa questão de você ter algum tipo de reserva financeira, porque a gente passa por momentos de crises, momentos que são as chamadas vacas magras, e a gente precisa ter suprimentos para passar por esses caos que todos nós em algum momento passamos. Mas tem esse outro lado também, de você buscar ter mais de uma fonte de renda. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que muitas pessoas elas só têm uma única fonte de renda, que é o salário no final do mês, porque elas são loucas por aquela tal da estabilidade. Eu já comentei isso inúmeras vezes, principalmente nos podcasts, aqui nos vídeos, aqui e acolá eu falo sobre isso. Se tem uma palavrinha que eu quando escuto ela chega, dói no ouvido, é a palavra estabilidade, gente, porque a gente vive num mundo que é completamente instável. Tudo no nosso mundo é instável. Então é uma ilusão a gente achar que consegue essa tal dessa estabilidade. As pessoas que têm isso muito forte são aquelas que têm uma mente muito rígida. Elas não têm muita flexibilidade para novas formas de ganhar dinheiro, para aprender coisas novas, fazer novos cursos, viajar para outros países, conhecer novas línguas, novas culturas. Às vezes são aquelas pessoas muito engessadas, como se diz, porque elas querem as coisas constantes, do mesmo jeito sempre, e isso impossibilita muitas vezes de você ter mais de uma fonte de renda. E essa é uma das coisas que eu falo, gente, para principalmente me colocando, né? Ao longo da minha vida eu tenho buscado ser criativo para conseguir mais de uma fonte de renda. Hoje em dia eu já estou conseguindo isso, né, como professor e como terapeuta, mas eu estou completamente aberto para novas possibilidades no futuro. É algo que passa pela minha mente. Se isso for possível, eu vou agarrar completamente as oportunidades de, quem sabe, lá na frente também me tornar um palestrante e assim ter uma outra fonte de renda dessa forma,
a gente consegue ter uma vida muito mais fluida, muito mais dinâmica, interessante, quando a gente tem mais de uma fonte de renda. E esse aforismo, ele nos traz esse insight poderoso. Que tal a gente se abrir, né, ter mais essa coragem, essa ousadia para conseguir outras fontes de renda? A gente tem criatividade para isso. Todos nós podemos desenvolver essa criatividade para ter duas ou mais fontes de renda diferentes, porque se uma delas der algum problema e você não puder ter aquela fonte, você tem outra que pode lhe suprir. E principalmente nos momentos de maiores crises, você não ficar no perrengue total. Percebe, gente, como isso aqui é fantástico? Isso aqui dá até para fazer esse paralelo com o anterior. As pessoas que são loucas, vistas como loucas na sociedade, muitas delas têm esse perfil de ter essa audácia, essa coragem de ter mais de um tipo de trabalho, alguma coisa que gere renda de formas diferentes. Bacana, né? Vamos lá para o 135. Não ter o espírito da contradição, que seria se identificar com algo tolo e aborrecido, que a prudência conspire contra ele. Apresentar objeções a tudo pode ser interessante, mas o teimoso não se furta a pecha de tolo. Alguns transformam conversas agradáveis em discussões e acabam se tornando mais inimigos dos íntimos que daqueles com quem tratam. O espinho é mais agudo quando o petisco é mais doce, e a contradição estraga momentos felizes. Quem tem espírito de contradição pode estragar, é pernicioso e acrescenta grosseria à bestialidade. Esse aqui, gente, é um aforismo extremamente objetivo. Praticamente tudo aquilo que a gente precisa saber já está dito nele. Eu vou apenas acrescentar que tem aquelas pessoas que não tem noção da sua chatice, porque tudo elas querem discordar. São aquelas pessoas que a gente chama de pessoas do contra. Você fala uma coisa e elas vão logo dizendo, não é bem assim, eu discordo. E aí elas às vezes não têm nem bons argumentos para discordar, elas só querem mesmo gerar confusão. E sabe de uma coisa que é super interessante, gente, que é um lado mais psicológico que está envolvido nesse aforismo? É a pessoa querer chamar atenção, sabe? Muitas dessas pessoas que são do contra, que querem só gerar polêmica, o que elas querem é chamar atenção. Muitas delas têm profundos problemas de autoestima, de autovalorização, e elas fazem isso para que recebam algum tipo de atenção, migalhas de atenção. Será que vale a pena? A meu ver, gente, a gente precisa discordar, né? Bater de frente quando é algo realmente você precisa se posicionar. Quando você vê que tem princípios antiéticos que podem ser deletérios para si, para os outros, para a sociedade, nessa hora sim, você precisa se posicionar, você precisa discordar. Mas às vezes a pessoa está falando algo absurdo, absolutamente maravilhoso, lindo, transformador, e a pessoa vem e discorda. Ela diz, não é bem assim. Poxa, como assim? Né? Às vezes pessoas que são ativistas ambientais, pessoas que têm ideias assim geniais, e aí vem uma pessoa querendo discordar. É preciso meio que parar com isso. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo, que você discorde, você bata de frente quando é algo que realmente vale a pena você fazer isso. Se for só para você aparecer, para você ter migalhas de atenção, a melhor coisa a fazer é você procurar ajuda, você procurar algum tipo de terapia, porque você está com altos problemas de autoestima, tá ok? Vamos lá pro 136 para a gente concluir o vídeo de hoje. Ir ao âmago das questões. Tomar logo o pulso dos negócios. Muitos se perdem nas árvores, mas não atinam com a floresta, ou põem seus esforços a perder, falando sem parar, argumentando inutilmente, sem entender o cerne da questão. Dão voltas e mais voltas, cansando a si mesmos e aos outros, e nunca chegam ao que importa. Têm entendimento confuso, não sabem como desemaranhar, desperdiçam tempo e paciência naquilo que deveria deixar de lado. E depois não há mais tempo para o que deveriam fazer. Esse aforismo, gente, também é super objetivo. Como eu comentei no comecinho desse vídeo,
esses aforismos, esses 4 que a gente está vendo hoje, boa parte deles são pequenos conselhos para a vida prática, para que a gente tenha uma vida mais interessante, uma vida mais fluida, mais dinâmica. Nesse 136, o que ele está falando é sobre o foco. Nós termos foco no dia a dia. Não perdermos tempo com coisas que são tranqueiras, com coisas que vão só nos distrair. Coisas bobas, entende? A gente fugir das bobagens e colocar nossa atenção naquilo que realmente vale a pena. Aqui ele está falando, tem pessoas que falam e não explicam nada. Aqui ele está meio que retomando uma outra coisa que ele fala no aforismo anterior, que eu já trouxe aqui, sobre a prolixidade. Tem muitas pessoas que são extremamente prolixas. Para resolver uma coisa, ela faz o maior arrudeio. E não precisa disso, gente. Nós precisamos de objetividade. A nossa vida passa muito rápido, os dias eles passam voando. A gente vê, nós já estamos na metade do ano de 2021, né, nessa época que eu estou gravando esse vídeo. Para pessoas que estejam vendo lá na frente vai estar meio fora de contexto. Mas assim, esse ano passou voando, gente. Nós já estamos na metade do ano e a impressão que a gente tem é de que o tempo está passando cada vez mais rápido. Então a gente precisa ter foco. A gente precisa focar nossa energia naquilo que realmente é importante. Nessa hora eu estava até lembrando, gente, do que eu falei no vídeo mais recente, o que a gente viu antes desse, sobre as 3 peneiras do Sócrates. Uma dessas peneiras é a peneira da utilidade. A gente querer aquilo que seja útil para mim, para o outro, para a sociedade. Se for alguma coisa inútil, que a gente descarte, porque aquilo que a gente se conecta que é inútil, a gente vai estar só perdendo o nosso tempo. Será que você quer todos os dias se conectar com coisas que são absolutamente inúteis, que só façam você perder o seu tempo? Daqui a pouco você já vai estar velho, velha, e não vai ter feito nem metade do que a princípio gostaria de ter feito. Então é simples e direto desse jeito a proposta do Baltazar Graciano, que a gente tenha foco. E para concluir, eu não vou me estender nisso, gente, porque se teve um tema que eu falei assim amplamente, foi o foco nos estudos do livro do Poder do Agora, porque não existe nada que a gente faça com mais senso de presença do que a gente meditar, a gente estar conectado com o aqui e agora. Nesse estudo do Poder do Agora, eu sempre falava de uma frase super bacana que me norteia demais, uma frase do filme Poder Além da Vida, né, no qual, inclusive até é interessante esse paralelo, porque o mentor do Dan, né, que é o personagem principal desse filme, também se chama Sócrates, porque ele era um cara todo filósofo, né, ele tinha um jeito muito filosófico. E numa das falas que eu acho mais incrível, pra mim, é a cena mais bonita do filme, ele dizia assim pro Dan: quando você fizer as coisas com total atenção, com total presença no aqui e agora, você vai ficar surpreso com o que pode fazer e como pode fazer bem. Percebe, gente? Que frase poderosa. Quando você estiver no aqui e agora, você vai se surpreender com o que pode fazer e como pode fazer bem. Quando a gente tem foco, a gente se surpreende com a quantidade de coisas que consegue fazer e quão bem consegue fazer aquilo que a gente se propõe. Beleza, gente? Essa é a proposta desse aforismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que eu trouxe assuntos bem amplos, todos eles com pinceladas de outras ideias que eu aprendi em filmes, em livros, em textos que eu escrevi. Assim a gente vai ampliando cada vez mais o nosso cabedal de conhecimentos, a nossa consciência. É para isso que nós estamos aqui. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal para que mais e mais pessoas acompanhem esses estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.